Olá pessoal, aula de número 3, vamos lá? Na última aula a gente estava falando sobre a velocidade do processador. Bom, a gente descobriu, né, a unidade de medida do processador. Só que tem um pessoal fala uns termos aí meio complicados, né? A gente não sabe CPU, gabinete, CPU, o pessoal às vezes confunde isso aí. Gente, CPU é CPU, gabinete é gabinete, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Bom, vamos começar falando então dos gabinetes. Quando eu falo em gabinete, gabinete é isso aí, ó, é a caixa. Então, eu tenho o gabinete do Homem-Aranha, do Batman, todo branco, todo preto, enfim, tem uma infinidade de gabinetes. Você pode escolher essa caixa aí, onde vai ser montado o seu computador, da maneira que você preferir ou quiser, tá? Então, isso aí é o gabinete, nada mais do que isso, tá? Já a CPU é o processador. Então, o processador é chamado de CPU, Central Process Unit, unidade central de processamento. Então, é a unidade, é o único local onde vai ser processadas as informações. Antigamente, a gente tinha várias empresas que produziam processadores, né? Conforme foi passando o tempo, a evolução dos processadores foram, né, alavancando, o processo para se construir um processador ficou muito complexo. Então, a miniaturização das suas arquiteturas dificultaram e muito essa construção. Então, o que acontece? Se sobressaíram, né, sobraram e se destacaram no mercado apenas duas empresas, a AMD e a Intel. Então, hoje a rixa está feia entre os dois, né? Então, os dois estão disputando o mercado mundial de processadores. Tem espaço para todo mundo, mas a briga é acirrada. Então vamos lá. Eis aí a foto de um produto da AMD, tá? Um Athlon X2 com 2 núcleos, muito bacana. E aqui um Core 2 Duo da Intel. Bom, nome comercial é livre, né? Então a AMD lançou lá o AMD K5, a Intel lançou o Pentium, Intel Pentium. A AMD fez o AMD K6, a Intel foi lá e fez o Intel Celeron. A AMD fez o Sempron, a Intel fez o Xeon. A AMD fez o Athlon, a Intel fez o Pentium Dual. A AMD fez o Phenom, a Intel fez o Pentium 2 Duo. Então assim, e todo dia eles lançam, né? Agora a gente está na família i. A Intel tem lá a família i3, i5 e 7. A AMD pegou e fez o Ryzen 3, Ryzen 5 e Ryzen 7. Então, são nomes comerciais, tá? Isso aí é só para identificar o produto. O interessante é o seguinte, a gente tem lá, por exemplo, um processador de um núcleo. Quer dizer, é aquele núcleo que vai fazer todo o processamento. Leitura, processamento, gravação. Esse núcleo, ele tem aqui, ó, no nosso exemplo, um núcleo de 3 GHz, quer dizer, ele consegue ler 3 GB por segundo. Bacana, um processador rápido, um processador legal. Teve um dia que o cientista começou vou fazer um processador melhor, mais rápido. Ele não conseguiu aumentar essa capacidade em Hertz. Quer dizer, eu não consigo fazer um processador com muito mais Hertz. O que ele fez? Ele começou a miniaturizar, a diminuir o tamanho das peças. Com isso, ele chegou num processador na metade do tamanho. Aí os cientistas pensaram o seguinte, bom, ao invés da gente fazer um processador pequeno, que tal se a gente pegasse 2 processadores pequenos e colocasse no lugar de um? A gente ia ter um computador com o dobro de potência. Foi o que fizeram. Só que eles fizeram um processador, exemplo, tá? De 2.2 GHz, cada núcleo. Então, espera aí. Se eu consigo colocar 2 núcleos de 2.2 GHz, quer dizer que eu vou ter um processador de 4.4 GHz. As pesquisas não pararam, eles continuaram desenvolvendo novas técnicas, miniaturizaram ainda mais as peças e conseguiram fazer um processador menor ainda. Conseguiram fazer um processador de 2 GHz com um terço do tamanho. Opa, vamos colocar então 3 núcleos no lugar de um processador. 3 núcleos de 2 GHz
É um processador, então, com 3 núcleos e 6 GHz de poder de processamento. As pesquisas continuaram, chegaram a 2.1 GHz, com 4 núcleos. 2.1 vezes 4 daria, então, um processador com 8.4 GHz. Bom, com isso a gente tem o que? Se eu pegar um processador com um núcleo apenas de 3 GHz, eu só vou conseguir ter 3 GHz de processamento. Mas se eu pegar um processador com 4 núcleos de 2.1 GHz, eu vou ter um poder de processamento de 8.4 GHz. Então, muito cuidado com isso, porque tem vendedores que não entendem, né? Você chega nessas lojas de departamento, Americanas, Ponto Frio, né, Casas Bahia, essas lojas que vendem de tudo. O vendedor ele foi treinado em vendas, mas ele não entende de informática, então ele não vai saber te explicar o segredo disso aí. Ele não vai conseguir te explicar tudo isso e nem pode ficar te dando essa aula de informática durante o processo de vendas, senão ele não vai vender. Ele vai montar uma escola de informática Casas Bahia. Aí não vai ter tempo para vender, né? Então ele fala, não, esse aqui, ó, entre um processador de 2.1 e um de 3, leva o de 3 que é o melhor. Teoricamente seria o mais rápido, só que ele não sabe que isso é por núcleo. Então, muito cuidado quando você for comprar um equipamento, tá? Quando eu falo de um processador de um núcleo, quer dizer, cada programa entra um de cada vez no processador. Então ele consegue executar o quê? Uma tarefa por vez. Tá? Isso torna, enquanto ele não termina de processar uma tarefa, ele não passa para outra. É fila, não adianta. É assim que funciona. Mesmo ele tendo aquele poder todo de 3 GHz, mas ele processa apenas uma instrução de cada vez. Vamos dizer assim, um programa por vez. Ok? Quando eu tenho um processador de 2 núcleos, a história já muda um pouco. Eu vou ter o quê? 2 tarefas sendo processadas simultaneamente. Cada núcleo processa uma informação diferente. Então, eu já consigo executar 2 tarefas ao mesmo tempo. Quando eu passo para um processador de 3 núcleos, é o mesmo conceito. Eu consigo executar 3 tarefas ao mesmo tempo. Tá? O mesmo acontece com um processador de 4 núcleos. Então, 4 núcleos seriam 4 operações, 4 instruções sendo processadas simultaneamente. Então, eu consigo ter mais agilidade, mais velocidade, mesmo tendo aquele processador mais, vamos dizer assim, mais lento, mais fraquinho, né? O de 2 GHz. 2 GHz com 4 núcleos, 4 vezes 2, 8, já são 8 GHz. Cada instrução vai ser processada usando 2 GHz. A gente já consegue ter um desempenho satisfatório, né? Então, isso aí é o conceito do processador de múltiplos núcleos, ok? Grande abraço!